Palavras Cruzadas. Eu sou a Natasha. Eu sou a Sandra. Olá, Sandra. Estás boa? Está tudo bem, obrigada. Já há algum tempo que não estávamos juntas. É verdade. Calhou agora. Calhou agora. É sempre bom. Nós temos estado a tratar do livro do Apocalipse. Sandra, tu tens vindo a frisar que o livro do Apocalipse é um livro complicado, difícil, tem muita simbologia. Nós vamos aqui tentar hoje que a simbologia não vos assuste. Vamos falar particularmente, a lição de hoje 8, fala particularmente de Satanás, um inimigo vencido. Eu penso que o título resume já muita coisa, mas nós vamos nos focar sobre, particularmente, o capítulo 12 do Apocalipse. E vamos já perceber qual é o interesse deste livro. Sandra? Para já o título dá-nos logo uma esperança espetacular, não é? Exatamente. O inimigo vencido quer dizer que para ele já não há qualquer tipo de hipótese. E o capítulo 12 mostra-nos que, ao longo da história, Satanás tem, através do conflito que estabeleceu com Cristo, tentado, não é, levar a que muitos dos crentes, dos fiéis, se deixem enganar e se deixem desviar daquilo que é a vontade de Deus. E este livro, e este capítulo em particular, o capítulo 12, vai-nos dizer assim, isso é tudo verdade, mas a solução já foi encontrada, o conflito está resolvido, portanto agora é uma questão de esperarmos. Exatamente. Não é? Outras duas situações que eu gosto muito neste capítulo e que a lição nos foca é que este capítulo dá-nos então a tal visão cosmológica, portanto, dá-nos uma visão não terrena só, a nível físico, mas dá-nos uma visão espiritual, vista cá do alto, do que é o conflito cósmico entre Satanás e Deus, que começou desde lá atrás, não é? Desde o Jardim do Éden, e que quer nós queiramos, quer não nos envolve. Nós não podemos ser como a Suíça, que na Segunda Guerra Mundial conseguiu muito airosamente ficar neutra e não se envolver num conflito que já era mundial. Este conflito, sendo mais que mundial, sendo universal, não há hipótese, nós temos que tomar um partido, quer queiramos, quer não. Aliás, a falta de ação e a falta de iniciativa da nossa parte tomar... Já é uma posição, não é? Uma posição já é por si só uma posição tomada. Exatamente. E a segunda situação que eu gosto muito do capítulo 12 é que no capítulo 12 fica bem frisado que Satanás é real. Quando vos perguntarem... quando em conversa vos fizerem aquela acusação clássica do eu não acredito em Deus, como é que eu posso acreditar num Deus que permite a fome, que permite que crianças morram, que permite conflitos, que permite tanta dor no mundo? Vocês têm no capítulo 12 a resposta. Sim, Satanás é real, Satanás existe à semelhança de Deus, Satanás é o arqui-inimigo de Deus e do seu povo e por essa razão é ele o pai de toda a dor, é ele o pai de todo o conflito que existe e de toda a rebelião que existe no universo. É tudo o causador. Tudo o que é de mau, digamos que é consequência da existência de Satanás. Exatamente. É verdade. Ora bem, este livro, e particularmente este capítulo, vai-nos apresentando alguns símbolos novos. E é interessante vermos que sempre que aparece um símbolo novo, há como que uma paragem para que haja uma descrição de forma a que possamos entender e verdadeiramente o que é aquele símbolo. Nós sabemos que o capítulo, que Apocalipse, é um livro em que nós não podemos pegar e ler assim corridinho, não é? Porque senão não percebemos nada. É um livro com muita e temos que simbologia. entender estes símbolos recorrendo grande parte das vezes àquilo que já soubemos e que já foi escrito nas Sagradas Escrituras anteriormente. Exatamente. E por isso dizemos com muita facilidade de que Apocalipse e Daniel se complementam, não é? Vamos buscar as pistas ao Velho Exatamente. Testamento para conseguir discernir o que é o Novo Testamento. Aliás, a Bíblia deve ser estudada assim, não é? Um pouco aqui, um pouco ali. Exatamente. Porque a Bíblia é contínua. Não há uma ideia que surge agora e que não existiu antes. Não. Porquê? Porque Deus é o mesmo, logo a inspiração será a mesma. Muito bem, aqui no livro, no capítulo 12, aparece-nos uma mulher, aliás, são duas mulheres, não é? Durante o Apocalipse que surgem, aliás, até são mais, mas vamos falar só nestas duas. Uma é puricasta, não é? E a outra, nem por isso. É uma prostituta. Vamos chamar os bois pelos nomes que costumamos dizer. Exatamente. Não esquecendo que na simbologia bíblica, mulher significa povo. De Deus neste caso. Povo de Deus neste caso. Ou aqueles que são infiéis. Apóstatas, não é? Exatamente. Ou aqueles que não querem Portanto, saber. esta mulher que representa aqueles que são os crentes fiéis, aqueles que seguem, ou pelo menos fazem tudo para que Deus consiga modificá-los de forma a que sigam os seus caminhos, não é? Esta mulher é descrita como aquela que está vestida de sol,
aqui esta parte é fácil, porque todos nós entendemos e até afirmamos com frequência de que Jesus é a luz do mundo. João já diz isso, não é? Jesus é a luz do mundo, logo Jesus é o sol da justiça, logo aqueles que são seus filhos estão revestidos pela sua justiça, justificados, logo temos o brilho de Cristo, logo somos vestidos pelo sol. Agora, depois aparece pela sua justiça. Exatamente. E somos um representante também da glória do caráter de Cristo. Ora bem, depois temos a lua, não é? A lua, como nós sabemos, é uma luz menor, não tem luz própria. Não tem luz própria, reflete a luz do sol. Exato. E aqui a lua representa as promessas que nós encontramos na Sagrada Escritura. Promessas essas que já advêm do Velho Testamento, porque como a Sandra estava a dizer, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há uma linha contínua. Ou seja, e promessas estas sobre o trabalho de Cristo na era evangélica. A figura de Cristo não é uma novidade no Novo Testamento, não surgiu no Novo Testamento. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Cristo vem sido descrito. Eles esperavam o Messias, não é? A promessa do Messias, desde Gênesis que a promessa do Messias está lá bem presente, bem patente. Aliás, ainda antes da queda de Adão e Eva, não é? No início, quando a terra era vazia e sem forma, o próprio Cristo já estava representado, não é? Já fazia, porque como Deus triuno fez parte da criação do mundo. Portanto, não é uma novidade, não é uma situação que surge no Novo Testamento, não é uma personagem que de repente aparece pela primeira vez no Novo Testamento. E esta luz menor, representada pela lua, é precisamente isso, é precisamente estas promessas do Antigo Testamento que nos apontavam para a vinda de Cristo, para a primeira vinda de Cristo e para as suas promessas, ou seja, as promessas para todo o trabalho que ele iria desenvolver na era evangélica, portanto, na era pós... Podemos dizer assim, que o povo de Deus é aquele que aceita a justiça de Cristo e é aquele que conhece a sua palavra. Exatamente. Não é? Portanto, esta é a mulher que aparece aqui vestida de sol. Depois temos a mulher, a prostituta, não é? Que é aquela que representa a igreja que apostatou, aqueles que são infiéis e que fazem o outro lado do conflito, não é? Porque para haver um conflito tem que haver duas vertentes. E depois existe uma imagem que para mim é muito gráfica e que eu, com 14 anos, tive a curiosidade, eu não era adventista na altura, nem frequentava a igreja, mas havia aquela curiosidade que eu acho que faz parte de todos os jovens, uns mais que outros, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequena, e então juntei-me em casa de uma amiga e dissemos, vamos ler o Apocalipse. E quando nós nos deparamos, eu estava a ler e começo a ler um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, eu, por isso, simplesmente fechei o livro do Apocalipse. E para além de eu não estar a perceber nada do que eu estava a ler, comecei a ficar verdadeiramente assustada e pensei, se isto é o que é previsto para os tempos do fim, com a minha ignorância, não é? E o meu pequeno conhecimento que tinha aos 14 anos, eu disse, eu não quero ter nada a ver com este livro é demasiado assustador, isto parece um filme de terror, vamos embora. A verdade é que o dragão, em qualquer circunstância, mesmo quando contamos as histórias escolares aos nossos filhos, não é? A imagem típica do o dragão representa sempre aquilo que é mau, não é? O príncipe a salvar a princesa das garras do dragão, não é? Portanto, o príncipe simboliza tudo o que é de bom. É interessante ver que mesmo aqueles que não conhecem o Apocalipse, não é, já têm esta ideia de que o dragão é símbolo do mal. Exatamente. E o dragão não é outro senão Satanás, não é? E nós sabemos que aqui simboliza Satanás, assim como os poderes terrestres que Satanás utiliza para fazer o seu trabalho, não é? Exatamente. E fala em particular da cauda, não é? Do dragão. É engraçado. Porque realmente dragão que se digne tem uma cauda grande. Exatamente. E é giro ver que João descreve fisicamente este dragão, não é? E não esquecendo de facto da magnífica cauda que ele tem, porque é com esta cauda que ele vai limpando, não é? Que ele vai limpando para junto de si. E a primeira situação... Utilização, digamos assim, da cauda de Satanás. Foi realmente ele ter conseguido levar com ele, quando foi expulso do céu, não é? Uma terça parte. Um terço dos anjos. Tu consegues... Não sei. Consegues perceber a Bíblia, o que é uma terça parte não faço a mínima, mas tu repara, a Bíblia diz que existem miríades e miríades de anjos. Portanto, uma terça parte é uma miríade e uma miríade. São muitos. Que hoje são seus agentes, não é? Que hoje o ajudam a... São aqueles que contribuem de enganar o povo. São aqueles que contribuem para que haja todas aquelas circunstâncias que tu te referiste no início, não é? A guerra, a fome, enfim. Tudo o que é mau. Aparecem aqui 7 cabeças. Nós sabemos que estas 7 cabeças representam, portanto, a Roma pagã, não é? 7 cabeças e 10 chifres. Pronto. São símbolos dos agentes utilizados por Satanás. Sim. Neste caso, referimos-nos à Roma
pagã e ao espiritismo. Portanto, estas 7 cabeças são as 7 colinas, não é? Simbolizam as 7 colinas que havia em Roma. E depois poderiam perfeitamente simbolizar as 7 colinas que há em Lisboa. Exatamente, mas historicamente nós não queremos confundir ninguém. Sabemos que é à parte, esqueçam o que eu acabei de dizer. Só um bocadinho de cultura. É que estas 7 cabeças simbolizam Roma, porquê? Porque Roma teve um protagonismo, não é? Exatamente. Realmente evidente, e que a história comprova, a história secular, não é necessário nós estarmos aqui a perder muito tempo nisto. A verdade, e aqui fazemos também outro parênteses para dizer, é natural que aqui nas palavras cruzadas nós não consigamos aprofundar, como seria o ideal, todos os assuntos e todos os símbolos e tudo aquilo que o livro do Apocalipse nos traz. Por isso, nós estamos sempre a dizer, caso queiram e tenham alguma dúvida, por favor, contactem-nos, enviem-nos um e-mail, deixem-nos uma mensagem, e se for necessário, exatamente, e se for necessário, e se assim quiserem, haverá alguém disposto a ajudar, a aprofundar melhor estes assuntos, não é? Depois aparecem-nos aqui 10 chifres. E estes 10 chifres, é engraçado que são, pela história, nós conseguimos chegar, porque um livro profético é isto mesmo, é alguma coisa que surge e que depois tem que ser provado, para escamoteado. Exatamente, para que a profecia se veja se foi cumprida ou não foi cumprida, se é verdadeiro, se não. Então há necessidade de fazer este paralelismo entre a profecia e a história secular. E a história secular diz-nos que, efetivamente, esta Roma, a partir de 476 depois de Cristo, foi subdividida em 10 reinos, não é? E estes 10 reinos são estes 10 chifres. E diz-nos que eles foram espalhados, e por onde eles foram espalhados, não é? A sua religião dominante, que era o paganismo, não é? Que era aquilo que nós hoje entendemos como todas as religiões que nos afastam do caráter de Deus. Então foram espalhando, não é? Esse paganismo e essas ideias por onde foram espalhados. É interessante ver que nós aqui em Portugal, não é? Também tivemos os suevos aqui connosco para nos trazerem muito destes frutos. E este trabalho que este dragão faz, infelizmente, não foi só nestas alturas. Sim, este dragão também já foi chamado de a antiga serpente. Exatamente. Isto remonta-nos para onde? Adão para e a Eva. Tentação de Adão e Eva, não é? Neste caso, a tentação de Eva. Se houvesse alguém que dissesse, mas isso do dragão, porque logo é referido à antiga serpente. Portanto, é identificado, claro. Não há ali dúvida, não é? E reparem, o problema do pecado foi Eva acreditar nas mentiras que Satanás deu. E aqui, neste conflito, todos aqueles que não estão sinalizados como crentes fiéis são aqueles que também acreditam nas mentiras e nos enganos que Satanás vai deixando, não é, pelo caminho. Ver que, de facto, que desde o início, a intenção de Satanás era esperar pela vinda do Messias. O grande propósito de Satanás era ter conseguido assassinar Cristo enquanto ele era um infante, portanto um bebê, que claro que não foi concretizado, ele nunca seria possível ele destruí-lo. Mais tarde, precisamente porque ele não o conseguiu fazer, não é? Então Satanás usou a tal Roma pagã para espalhar, na figura de Herodes. E aí já conseguiu. Pensava ele destruir Cristo. Não conseguiu matar Cristo enquanto bebê, mas através da Roma pagã, na figura de Herodes, que todos nós conhecemos, que lavou as suas mãos, que podia ter salvo Jesus do madeiro e não o salvou. Pilatos, peço desculpa. Não, eu queria dizer também Herodes. Sim, Herodes tentou. Herodes foi no início que foi utilizado enquanto Jesus bebê, exato. E como falhou, mais tarde ele tentou utilizar Pilatos e conseguiu, não é? Pensou ele que tivesse conseguido. Conseguiu matar Jesus. Agora, o objetivo era esse mesmo, não é? Esqueceu-se ele, é que esse era mesmo o objetivo, portanto, para o destruir a ele próprio. Ou seja, digamos que ele, como é que se costuma dizer, deu um tiro no próprio pé. É isso mesmo. Ora bem, Satanás, já dissemos aqui, é expulso para a terra, não é? Este conflito, e já percebemos isso, mas de qualquer maneira temos aqui que fazer esta ressalva. Este conflito não é um conflito armado, não é um conflito físico. Mas é um conflito de ideias, não é? E é um conflito de palavras e de contendas. Exatamente. Portanto, é alguma coisa que se passa no nosso interior, não é? O objetivo de Satanás, o único objetivo de Satanás é levar a que a Sandra ou a Natasha deixem de acreditar em Deus, desistam e
sigam um outro caminho que não tenha nada a ver com a vontade de Deus. Esse é o objetivo principal. Portanto, o que ele faz é trabalhar dentro de mim, trabalhar dentro de ti e dentro de cada um de nós. E diz-nos aqui, como já dissemos anteriormente, que ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, não é? E então ele veio aqui para esta terra, não é? Foi colocado aqui para fazer a sua obra. Mas não nos vamos esquecer que nessa altura ele foi expulso do céu, ele veio para a terra. A lição não nos refere isso, mas não nos vamos esquecer que a terra ainda era vazia, sem forma. Sim. Quer dizer, ele andava aqui um bocado frustrado, mais frustrado ainda estavam os anjos que ele arrastou com ele. E a lição também nos diz que, apesar de ele ter estado aqui nesta terra, ele ainda era representante no céu. Portanto, ele de vez em quando ainda ia lá. Nós sabemos depois, a lição não refere, mas a história de Jó, sabemos o que é que aconteceu, não é? Na história de Jó, ele foi para acusar quando Deus disse, não vais tocar só até certo ponto. Ora, este é um momento ideal para fazermos aqui uma breve pausa. Vamos ter um momento musical do Rui Ferreira. Este momento foi gravado no programa Sexta à Noite da Igreja da Vintes. Das quais já me arrependi, deixo o mundo para trás, o velho eu agora jaz, deixo o mundo para trás, em Cristo eu serei capaz. Hoje nasce um novo eu, uma jornada para o céu, um caminho a trilhar, uma entrega que faço a Jesus, ponto de viragem para a luz. Hoje nasce um novo eu. Hoje a decisão tomei, perante todos e perante o meu Rei, deixo o mundo para trás, o velho eu agora jaz, deixo o mundo para trás, em Cristo eu serei capaz. Hoje nasce um novo eu, uma jornada para o céu, um caminho a trilhar, uma entrega que faço a Jesus, ponto de viragem para a luz. Hoje nasce um novo eu. Hoje nasce um novo eu, uma jornada para o céu, um caminho a trilhar, uma entrega que faço a Jesus, ponto de viragem para a luz. Hoje nasce um novo eu. Hoje nasce um novo eu. Hoje nasce um novo eu. Estamos de volta então, estávamos a falar da expulsão de Satanás para a Terra e quando finalmente o ser humano foi criado, ele teve a sua oportunidade. E
quando ele conseguiu tentar Adão e Eva, ele autoproclamou-se governador deste mundo. Exatamente. E ele reivindicou o direito de poder participar então no Conselho Celestial como representante da Terra. É engraçado ver o intuito dele. O intuito dele não era só passar a governar um mundo, porque isso para ele não dizia muito, não é? Quer dizer, nós comparados com eles éramos formiguinhas, não tinha nada, eu acho que não lhe dava muito gozo, não é? Quer dizer... Fomos fáceis, digamos assim, fomos muito fáceis de enganar. Mas a grande intenção dele, de facto, era estender-se ao universo, não é? O que ele queria era. era Ele que ao o universo... ele ao Exatamente, autoproclamar-se governador da Terra, ele tinha direito a estar neste Conselho Celestial como representante da Terra. Exatamente. E referimos aqui, há bocadinho, antes da interrupção para o hino do Rui, de que a história de Jó fala-nos exatamente sobre isto, não é? Vês ali o teu servo Jó, ele só te obedece porque tu o abençoas, assim. E isto é uma ilustração também daquilo que aconteceu para que Deus pudesse provar realmente ao universo de que há a possibilidade de ser fiel a Cristo em qualquer independentemente da circunstância, exatamente. Mas isto foi um governo provisório, porque... Muito provisório, quer dizer, para nós é muito longo. Sim, mas à escala universal isto foi muito pequenino, exatamente. não é? Porque rapidamente esta reivindicação de Satanás rapidamente caiu por terra no dia em que Jesus morreu na cruz e no dia em que Jesus fez o sacrifício por cada um de nós e neste dia em que Jesus foi pregado na cruz, foi o dia também em que o governo de Satanás o domínio de Satanás sobre a terra não acabou definitivamente, porque nós hoje em dia continuamos a sofrer as consequências, não é? Mas ele tem um poder muito limitado, mas não é? o poder ficou limitado de tal ordem que ele nunca mais pôde ser proclamado, ele sabe, exatamente, ele sabe que tem um poder limitado e tem também pouco tempo. Não é? E por isso é que ele, por ter este pouco tempo, está mais enfurecido ainda, não é? E aliás, por isso mesmo é que ele agora, mais do que nunca, quer dizer, ele já perdeu o domínio no céu, ele perdeu o domínio que tinha sobre a terra. Das duas vezes este domínio foi para Jesus, portanto, o que ele agora mais quer é deixar Jesus triste. E a maneira mais fácil de deixar um Deus Criador triste é destruindo aquilo que ele criou. A sua criatura. Principalmente, não é? Principalmente a criatura que foi criada à sua imagem e semelhança. Nós já falámos disto anteriormente e voltamos a frisar. E a criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus fomos nós, seres humanos. Portanto, neste momento, Satanás está com tudo, porque sabe que não tem nada a perder, aliás, ele já perdeu tudo, portanto, ele não tem nada a perder e agora o alvo de Satanás é o ser humano. Mas esta lição é uma lição de esperança, não é uma lição de desespero, não é? Até porque o próprio Jesus disse, agora o príncipe deste mundo será expulso, não é? Portanto, nós sabemos que isto não é uma historinha, isto é a realidade. Jesus reconquistou-nos para ele, não é? Nós somos verdadeiramente dele outra vez. E se nós nos mantivermos fiéis, então seremos parte desta mulher, não é? Vestida da justiça de Cristo. A guerra aqui na Terra, e tu dizias e muito bem, foi efetuada e continua, e nós sofremos consequências dela diariamente. O pior de tudo, Natasha, é quando nós pensamos que isto é tudo fora de nós. É o pior erro que nós podemos cometer. Nós estamos na plateia, não é? E nós estamos no centro do palco. E afinal de contas nós somos os atores também e não sabemos. Ou pelo menos perdemos às vezes a noção disto. E este Apocalipse 12 diz-nos assim, atenção, vocês estão no meio disto, vocês fazem parte disto. Não podem, como tu dizias, ser a Suíça, não é? Vocês têm efetivamente que escolher e tomar uma decisão. A lição de terça-feira... Já falámos um bocadinho sobre isto tudo, no fundo, não é? Apresenta-nos aqui apenas uma questão dos 1260 dias. Exatamente, que este não podemos deixar passar, não é? Os 1260 dias, ou como em outra altura no livro do Apocalipse, o próprio livro, estamos a falar do Apocalipse 12, também apresenta como um tempo e tempos e metade de um tempo. Exatamente. Não é? E sabemos que também a explicação para ambos os períodos, isto refere-se a uma profecia de Daniel. Exatamente, Daniel 7 e Daniel 12 fala exatamente sobre um tempo, tempos e metade de um tempo, ou então fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, enfim. Esta é os 1260 Não esquecendo dias. mais uma vez que na simbologia bíblica
um dia equivale a um ano. Um dia, um ano, não é? Portanto, estamos a falar aqui de 1260 dias, estamos a falar de 1260 anos. anos, não é? exatamente. E se nós pegarmos na história, e há bocado já referimos isto, nós temos sempre que estudar as profecias, vendo na história o que aconteceu, para que possamos entender de forma melhor. Estes dias proféticos, não é, que simbolizam anos, refere-se à história que se encaixa naquele período de 538 a 1798. E o que é que aconteceu neste tempo? Neste tempo, a Igreja, nomeadamente a Igreja Católica, teve um poder político-religioso, não é? Foi um tempo que neutro na história. dominou completamente o mundo ocidental. O mundo não é? ocidental, sim, o mundo conhecido na altura. Exatamente. E nós sabemos também que em 1798 alguma coisa acontece que destrói este poder, porque aqui estamos a falar de poder político-religioso. E vemos que aqui nós sabemos que o general Berthier... Entretanto, o papado não é? levou uma machadada Exatamente. através de um general de Napoleão. Sim, o general Berthier, que vai e prende o Papa, não é? E sabemos que depois o Papa foi levado para cativeiro, depois tendo acabado por falecer. Mas a verdade é que aqui notamos realmente o final destes 1260 dias. Voltamos a dizer, não podemos aprofundar aqui tudo. Podemos dizer que começa com o decreto justiniano e que depois acaba com o Pio VI preso por Napoleão, mas contacte-nos, por favor, se quiser realmente aprofundar e estudar isto com mais tempo, com mais calma e fazendo este paralelismo e comprovando efetivamente aquilo que nós estamos aqui a dizer. Por favor, não fique preso apenas ao que nós estamos a dizer. Nós estamos a passar, Não é? como vos Nós dissemos no início, temos 30 minutos, 35 minutos. Há tanta coisa para dizer É muito difícil, que não é é? difícil. Aqui, no final dos 1260 dias, aparece-nos alguma coisa que nos traz, não é? Voltamos à simbologia, não é? E que nos Do traz outra vez a Apocalipse. esperança, não é? E aparece-nos aqui, portanto, uma terra que engole as águas e que salva a mulher, não é? E nós sabemos que aqui a simbologia será o facto de que realmente os peregrinos, quando viram que tinham, para se manter fiéis, tinham que sair do velho continente, então partiram em busca de outra terra, não é? E aqui vemos então a história dos peregrinos, do Mayflower, enfim, que em Exatamente, 1620 um refúgio chegaram aos Estados à Unidos. América, Não é? aquilo que a gente hoje conhece como Estados Unidos da América. Exatamente. Ora bem, a lição ainda nos fala e tenta-nos explicar um bocadinho do que é isto de remanescente, não é? Nós ouvimos muitas vezes falar do remanescente e o remanescente Não é é... nada mais que o resto, que o restante, que o que Exatamente. restou, que o que sobrou. É aquilo que sobra. É aquilo que sobra. Não é? E que neste caso significa os que permanecem fiéis a Deus, não é? Exatamente. Enquanto a maioria do resto do mundo vai apostatando. Portanto, este remanescente é um remanescente que vive no tempo do fim, portanto é um remanescente escatológico, digamos assim, não é? É aquele povo de Deus que vai passar pela perseguição final, não é? E diz-nos aqui, dá-nos duas características, aliás, que nós já estudámos em lições anteriores, não é? Volta a falar sobre a guarda dos mandamentos e volta, não é, a falar-nos sobre aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, estes dois assuntos já foram abordados, de qualquer forma, a guarda dos mandamentos não podia deixar de ser e de estar O presente, decálogo. visto que os Exatamente. mandamentos são aquilo que demonstram o caráter de Deus, não E o é? testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo... Mas é giro, antes de irmos sim, para a segunda sim, característica. antes de irmos para o testemunho. Então vá. Nesta primeira característica, é giro ver que o problema, de facto, a lição diz-nos que o problema principal na crise final é a adoração. Quem é que deve ser adorado? E aqui entram os 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Quem é que de facto deve ser adorado? É aqui que o remanescente se vai destacar. Enquanto as pessoas do mundo vão escolher adorar, não se esqueçam que estamos a falar novamente em simbologia. A imagem da besta, o remanescente vai adorar a Deus como Criador. E é muito importante, porque não basta adorar a Deus. Esta importância de vamos adorá-lo, mas como Criador. E isto leva-nos para o 4º mandamento, não é? Exatamente. O 4º mandamento que fala do sábado. Porque é no sábado que nós festejamos Deus
como Criador desta terra, como Criador do universo, como Criador de cada um de nós. Aliás, o problema da adoração foi o problema que deu origem a todo o A conflito, todo não o é? conflito. Satanás queria Foi ser adorado, precisamente- queria ser igual foi a Deus. precisamente isso. Portanto, aqui não há novidade também, não é? Ou seja, voltamos ao início do ciclo. É, exatamente. Agora, depois Começámos temos aqui... assim, vamos terminar assim. Temos aqui o testemunho de Jesus, não é? Nós sabemos que o testemunho de Jesus aponta para aqueles que são as testemunhas de Jesus nesta terra. Também já tivemos aqui palavras cruzadas em que desenvolvemos o tema sobre os profetas, o que era isto da profecia, certo? Portanto, os profetas são aqueles que são a voz de Deus, ou são aqueles que falam, não é? Para os homens em nome de Deus. E estes profetas, não é? Nós acreditamos que este espírito de profecia é aquilo que é o testemunho de Jesus Cristo, não é? Não sei, Natasha, a lição de quinta-feira, já temos pouco tempo, a lição de quinta-feira fala-nos sobre uma mudança de estratégia, não é? Exatamente. Se inicialmente ele era agressivo e mostrava as suas verdadeiras cores, como nós costumamos dizer, não é? E reinava pelo terror, digamos assim, pela coação. Entretanto, ele foi ficando também mais esperto e ele também foi percebendo que a raça humana não é a mesma hoje que era há 1000 anos atrás, não é? Quer dizer, não faz sentido ele ter a mesma estratégia Exatamente. quando nós próprios, como seres humanos, evoluímos em termos de pensamento, de tecnologia, Aliás, estamos mais perpicazes. Exatamente, aliás, e a reforma desmascarou muito daquilo que ele tentava não é? fazer. Não há a ignorância que existia há um tempo atrás. Hoje em dia Exatamente. todos nós temos acesso, basta querermos todos, nós temos acesso ao conhecimento. Há que saber, atenção, procurá-lo, porque a net também está cheia de fantasias e de enganos. Satanás também utiliza a net, como é óbvio. Ou E seja, houve então aqui uma a mudança de paradigma, a não mudança é? de estratégia foi a seguinte: em vez de ser uma ação coerciva e uma ação de perseguição e às vezes punição física, agora ele usa o engano. Vocês imaginem Não é? um gatinho, não é? Que em vez de estar todo assanhado com o pelo no ar, Exatamente. a bufar e de unhas de fora, agora roça-se em vocês e À começa a espera, ronronar. à espera da Está oportunidade de arranhar. não é? a ronronar para vos apanhar desprevenidos. Ora E bem. esta imagem, eu gosto desta imagem do gato, se bem que é mais como um leão que anda ao derredor, não é? Para devorar. Mas eu Exatamente. gosto mais da imagem Ou seja, do Satanás gato. agora tenta obter a fidelidade do ser humano através, não é, do engano. Lá está. E é E temos esta interessante. tríade satânica, não E é interessante vermos aqui uma coisa que muitas vezes nós ouvimos isto. Não há mal nenhum. Mas porquê é que não podemos? Não há mal nenhum. A tolerância. Mas porquê é que não, Agora somos demasiado tolerantes não há com mal tudo. nenhum. Temos que respeitar. Temos que aceitar. E de repente este engano, de forma muito subtil, está nas nossas vidas, não é? Portanto, aqui é só uma chamada de atenção para este. A lição de quinta-feira ainda nos fala sobre mais uma questão que vai ser desenvolvida e aprofundada na lição da semana que vem, não é? E que nós podemos apenas deixar aqui o convite para que estudem, aprofundem e façam, acompanhem-nos, não é, a estudar o livro de Apocalipse, mas falam-nos aqui sobre três, não é? Três situações ou três poderes políticos. É a tríade. É não conhecida é? por tríade satânica, não é? Pronto. E aparece-nos aqui, não sei se queres enumerar. É o paganismo, o espiritismo, Pronto. que é simbolizado então pelo tal dragão. Temos o catolicismo romano, que é simbolizado pela besta que vem do mar. Não nos esqueçamos que mar significa povos, muita gente, não é? Muitas pessoas. E depois temos, temos por a besta fim, da a terra. besta, não é? Semelhante ao cordeiro ou a besta da terra. Que são, portanto, o protestantismo, não é? É o protestantismo apóstata. Exatamente. Não é Portanto, o verdadeiro mas ou seja, estes três vão ser muito estudados, muito desenvolvidos na lição da semana que vem. Portanto, não nos esqueçam de estarem connosco também. Não seremos nós as duas, mas de certo que quem estará aqui vai-vos explicar isto da melhor forma. Sandra, e terminando, há aqui 2 parágrafos que, para ti, tal como para mim, identificou de facto. Acho que se a gente tivesse sumo da lido, lição, não é? Se a gente tivesse lido de início isto, já estava, fechávamos a lição e já não íamos falar de mais nada. Eu vou falar do primeiro parágrafo, tu podes falar do segundo Ok, e tá fazer a certo. conclusão. Ao contrário do que a gente, ou do que muita gente acha, o propósito do Apocalipse não é para assustar ninguém, é sobretudo para dizer ao povo de Deus que os eventos do fim fazem parte deste grande conflito entre Cristo e Satanás. Avisa-nos de facto que esta guerra é real, que temos que estar atentos, que temos que saber fazer a escolha certa, mas
dá-nos a esperança de que a guerra e a batalha está a ganha. Acabou, finito. Não há nada a temer. Sandra. Bem, o segundo rapidamente. parágrafo reafirma aquilo que a Natasha já disse, que é o Apocalipse leva-nos a pensar que o nosso futuro é um assunto muito sério e que devemos fazer da nossa dependência de Deus realmente a nossa prioridade. Foi um prazer muito Não grande temos tempo para mais, estar aqui, não infelizmente, foi? Sandra. Foi um prazer muito grande estar convosco. Desejamos que Deus vos abençoe muito e, por favor, em qualquer dúvida, entrem em contacto connosco. Adeus, Natasha. Muito obrigada. Sandra, obrigada, foi um prazer. Obrigada. Até à próxima.